Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Adina Bacri do canal Exatamente Matemática para mais uma sequência didática aqui com vocês. Nessa sequência didática falaremos sobre cilindros. Antes, se você não é inscrito no canal, aperta aquele botãozinho, se inscreve e vem comigo. Vamos lá, os nossos cilindros. Vamos a uma pequena introdução via definição. O que eu tenho aqui? Ó? Cilindro, definição de cilindro. Chama-se de cilindro circular reto ou apenas cilindro a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos à reta S, com uma extremidade no círculo C e outra no plano sigma. Essa letrinha aqui na frente, ó, é o sigma minúsculo. Poderia ser qualquer outra letra grega para representar o meu plano, tá? Mas seria escolher o sigma. Então veja bem, ó, eu tenho essa região circular, eu tenho essa reta S aqui, que é como se fosse uma reta parâmetro, tá? E eu preciso do quê? Se eu conseguir reunir todas as retas que têm um ponto em comum nessa minha região aqui de baixo, ó, pegar uma reta aqui, ó, essa reta, paralela àquela reta S. Depois, outra reta, um ponto ali, paralelo àquela reta S. Não. Pegar a reunião de todas essas retinhas aqui, ó. Pegar mais uma só para representar, ó. Todas essas três aqui, ó, no caso, se eu pegar a reunião de todas elas que tem um ponto em comum nessa região e são paralelas a essa reta S, e tem algum outro ponto aqui, vou apagar um pedacinho aqui, ó, algum outro ponto em comum nesse meu plano aqui, vou deixar até meio redondinho aqui, ó, e eu vou fazer o quê? Vou voltar aqui um pedacinho só para ficar redondinho ali, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Isso. Aqui, ó. Agora se eu pegar aqui uma outra pecinha aqui, ó. Fazer redondinho aqui, ó. Tá bom? Aí vai ficar isso aqui, ó. A reunião de tudo isso daqui vai ficar como se fosse essa figura aqui do lado. Ó. Tá vendo? Tem um monte de reta aqui, que tem um ponto em comum aqui, e essas retas são todas paralelas a essa reta S, que é a minha reta parâmetro. A reunião de todos esses pontos vai gerar o que a gente chama de cilindro. Pensando aí no dia a dia, uma maneira fácil de você enxergar isso aí que eu acabei de falar, se você pegar um maço de canudos e segurar ele de maneira perfeitamente circular, esses canudos são essas retas que eu desenhei. Aí você tem uma região circular em cima, uma região circular embaixo, e aí você tem o que a gente chama de cilindro circular reto, ou apenas cilindro. Tá? Aqui, nesse exemplo, eu tenho um cilindro circular oblíquo, tá vendo? Tá oblíquo. E aí, você vai perceber aqui nessa minha sequência que eu tenho aqui, é que 99% dos casos que eu vou tratar aqui serão de cilindros circulares retos, não serão os oblíquos, serão apenas os retinhos, em que essas retas que eu desenhei aqui agora, elas são perpendiculares aos dois planos, elas ficam perfeitamente retas aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com o plano de cima e com o plano de baixo, tá certo? 99% dos casos que eu vou tratar aqui serão cilindros circulares retos. Esses oblíquos aqui, como aparece aqui na figura, esses dois casos aqui, e alguns mais que vão aparecer aqui nessa breve introdução que eu vou trazer para vocês, eles são os oblíquos, mas nada impede. O que serve para um também serve para outro, nesse primeiro momento que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então vamos aqui a alguns elementos do meu cilindro. Eu tenho as bases, que são esses dois círculos aqui, ó. Esse círculo de centro O, círculo C de centro O, e círculo C' de centro O'. E aí eu tenho aqui no meio, ó, essa reta O', que liga esses dois centros, ó. Essa reta que passa pelos pontos O e O' é o meu eixo central, tá bom? Uma reta que é o eixo central do meu cilindro. Depois eu tenho a geratriz. O que é a geratriz? A geratriz são segmentos paralelos ao eixo do cilindro. Esse eixo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma geratriz, ó. Geratriz, ela recebe esse nome pelo fato de gerar o meu cilindro. Daqui a pouco eu vou apresentar uma nova maneira de conseguir, uma maneira de obter o cilindro o reto e o oblíquo para vocês verem, tá? Essa geratriz aí, ela será indicada por G, o comprimento dela será denotado por G, até nos exercícios e exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Os dois círculos que eu tenho aqui em cima, os dois têm a mesma medida de raio, tá? Porque os círculos, eles são congruentes, tem mais a mesma medida. Se você sobrepor um sobre o outro, você obtém, eles são
perfeitamente iguais ali, tá? São congruentes com todas as propriedades aí. E depois eu tenho aqui a altura do cilindro, que é o quê? A distância entre os dois planos. O plano que contém o círculo C' e o plano que contém o círculo C. E aí, como eu disse para vocês, que em 99% dos casos que eu vou trazer aqui para vocês serão cilindros circulares retos, essa altura e essa geratriz, elas serão coincidentes, tá? As coincidentes não, elas serão paralelas aí. Você pode trazer uma para outra aí, que não vai ter problema. E também essa altura aqui vai ser a distância entre os dois planos aí, né? Como ele disse aqui, ó. Distância H que contém os planos que contêm as bases C e C'. Basicamente isso daí são os elementos. Então, ó, eixo central, raio e altura. Basicamente, pessoal, o que você vai precisar para estudar para os elementos que você vai precisar para fazer o estudo nos exercícios para cálculo de área, de volume, tudo que a gente vai ver aqui nesse momento aqui nesse assunto que eu estou trazendo aqui para o canal. Você vai precisar da altura H, você vai precisar do raio da base, o Rzinho, e da geratriz, tá? Somente isso. Essa definição aqui, esses elementos aqui, é apenas uma formalidade para eu apresentar para vocês num primeiro momento, já que é um assunto novo aqui no canal, é uma introdução de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que essas definições aqui é só para você entender lá no exercício o que é o eixo central, o que é a base, o que é o raio da base, o que é a geratriz, a altura, tá bom? Vocês vão entender melhor lá nos exemplos e nos exercícios. Vamos seguir aqui, ó, que eu tenho aqui na frente. Classificação dos cilindros, como eu disse para vocês, ó. Esse daqui é o cilindro circular reto, onde a altura aqui, ó, ela é perpendicular a esses dois planos, ó. A reta S aqui do lado, ó. Ela é perpendicular nos dois planos, a altura também é perpendicular, a geratriz também será, tá bom? E os raios aqui e a altura também serão perpendiculares, tranquilo? Então, não tem problema aqui para você identificar esses elementos no cilindro circular reto. O que mudou no oblíquo? A altura ela não será coincidente com a minha geratriz. Para cálculo da altura, em alguns momentos, você vai precisar desse ângulo de inclinação aqui do cilindro. O quanto ele está inclinado aqui para você fazer o cálculo da altura ou da geratriz, que serão elementos aqui que você vai utilizar para o cálculo de áreas e volumes desses elementos aqui, desses sólidos de revolução, que são os cilindros, tá? Então, aqui mais adiante, ó, posso trazer para vocês uma outra maneira de se obter o cilindro. O cilindro reto, ele é um sólido de revolução, gerado pelo meio da rotação de um retângulo em torno do eixo E. Esse eixo central aqui, ó. Se você girar esse retângulo aqui em torno desse eixo, a reunião de todos os planos aqui, a hora que eu girar, ó, aqui ele tá alguns planos de maneira parcial, tá? Só tenho aqui 8, 6, 7, 8 planos aqui, tá? Aqui, ó, eu teria todos os planos aqui, ó, inseridos nesses meios aqui, ó. A hora que eu reunir todos esses planos aqui, ó, eu obtenho o que a gente chama aí de cilindro circular, no caso aqui, cilindro circular reto, porque ele vem da geração de um retângulo, tá? É o giro de um retângulo em torno de um eixo. Esse eixo pode ser tanto a altura ou o raio aqui, tá? O comprimento, que será a minha altura, e aí depende do exercício, quem vai ser o comprimento, quem vai ser a largura, quem vai ser o raio, quem vai ser a altura, você vai observar apenas executando resolução de exercício, tá bom? Então, esse caso aqui, ó, para você ter uma ideia de um momento em que você enxerga um cilindro circular reto. Esse exemplo aí, a porta giratória de um banco. As folhas da porta, elas são os retângulos, como se fossem esses retângulos aqui, ó, tá bom? E aí, se você gira essa porta muito rápido, a reunião de todos esses pontos esse espaço, essa região do espaço que esse retângulo varre, é o meu cilindro, no caso aqui, cilindro circular reto, tá certo? Espero que tenha ficado claro esse meu exemplo, esse primeiro momento aí, para você saber o que é o meu cilindro. E aqui temos as seções de um cilindro. O que é a seção de um cilindro? Existem basicamente duas seções. A seção meridiana, que aqui no caso, dependendo do tipo de cilindro, ela vai ser uma região diferente, um polígono diferente, tá? No caso do cilindro oblíquo, essa minha região
chamada de seção meridiana, esse meu polígono, ele será um paralelogramo. Esse aqui, ó, vou destacar aqui para vocês, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Puxar aqui, embaixo. Bom, esse paralelogramo aqui, tá bom? Essa aqui é a minha seção meridiana do meu cilindro, hein? Um paralelogramo, certo? Para você guardar, para você ter uma ideia, seção meridiana é a seção onde você faz um corte vertical. Tá vendo que esse plano alfa aqui, ó, ele tá cortando o meu cilindro ali no meio de maneira vertical? Ele tá interceptando o raio aqui em cima, ó. O raio aqui não, na verdade, que é o diâmetro, né? Tá interceptando o diâmetro aqui em cima. Ele tá descendo, fazendo um corte vertical. Para você guardar, para saber qual é a seção vertical, a seção meridiana ou a seção transversal, a meridiana, você faz uma relação lá com a geografia do meridiano de Greenwich, ou qualquer outro meridiano aí do planeta Terra. Então ele vem de lá do Polo Norte até o Polo Sul, fazendo um corte. Então, interceptou o diâmetro aqui, fazendo um corte. Essa região obtida pela intersecção do plano com o cilindro é o que a gente chama de seção meridiana. No caso do cilindro oblíquo, ela é uma figura geométrica conhecida por paralelogramo. No caso aqui do cilindro reto, essa seção meridiana também é um paralelogramo, mas ela é um paralelogramo com um pouco mais de propriedades aí, que é o nosso conhecido retângulo, tá vendo? Um retângulozinho aqui embaixo. Esse retângulo aqui. Também, ó, intersecção desse plano beta com o meu cilindro, eu obtenho essa região aqui conhecida por seção meridiana ou um retângulo. Se você quiser calcular ela, perceba que, ó, essa dimensão aqui é o diâmetro da base e essa daqui é a minha altura. Aqui embaixo também, ó, é o diâmetro, só que aqui não é a altura, toma cuidado, isso aqui é cilindro oblíquo, ó. Essa aqui é a minha geratriz, tá bom? Aí para fazer esse cálculo da geratriz, tem que trabalhar um pouquinho mais, mas no exercício eu mostro para vocês. Tá bom? A seção transversal de um cilindro é o corte horizontal, tá bom? Quando você fizer um corte na direção horizontal, o que você obterá será um círculo congruente aqui ao círculo da base, tá bom? Deixa eu dar uma entortadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um círculo congruente à minha base do cilindro, tá? Com a mesma propriedade, o mesmo tamanho, mesma área, mesmo perímetro, tudo. A mesma coisa. Ele é exatamente igual ali, tá? Não posso falar igual porque na geometria o igual aí é o congruente, tá? Igual é deixa para álgebra. Certo? Então aqui, ó, seção meridiana do cilindro oblíquo, seção meridiana do cilindro reto, e a seção transversal. Aqui no caso aqui do cilindro oblíquo ou do reto será a mesma coisa, tá? Será esse meu círculo que é congruente à base, tá bom? E também ele é paralelo à base, tá certo? Paralelo à base. Seguindo aqui, ó, o que eu tenho aqui? Planificação da superfície de um cilindro. O que é essa planificação? É como se eu tivesse pego esse cilindro aqui, ó, e desmontado ele, tirado ele do 3D e trazido para o 2D. O que eu vou ter aqui, ó? Essa lateral aqui, eu pensei numa latinha de milho, uma lata de óleo, sei lá, o que você quiser, uma lata de achocolatado aí. Se você pegar essa lateral que forma ali, que tem o rótulo do achocolatado, esse rótulo, ele é uma folha de papel, ele é um retângulo. Então, obtém aqui, ó, essa minha área lateral aqui, ela é retangular, ó. Tá vendo, ó? Quais são as dimensões desse retângulo? Aqui eu tenho a altura do cilindro, ó. Pode ver aqui, ó. A altura do cilindro exatamente igual aqui, ó. Tá bom? E esse comprimento aqui, ó, dessa minha área lateral, o que ele vai ser? Ele vai ser o comprimento da minha circunferência, tá bom? É o comprimento dessa circunferência que delimita o círculo da base. Então, ó, esse carinha aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Esse carinha aqui, vou desenhar aqui por cima, ó. Deixa mais redondinho ele, ó. Arruma pra mim aí, tá vendo, ó? É esse cara aqui, ó. Desenrolado é esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, na hora que eu desenrolar essa minha linha, essa minha circunferência aqui, eu obtenho essa linha. Então, aqui, esse comprimento da circunferência, já é conhecido de vocês lá, provavelmente já aprenderam lá no ensino fundamental, é o 2πr, comprimento da circunferência, tá? Se você quiser decorar isso aqui, tem uma maneira bem prática, tá? Porque esse comprimento da circunferência, eu vou fazer uma analogia bem bacana que você vai guardar, com certeza. Imagina que isso daqui, ó,
é uma comida, vamos chamar uma comida bem famosa, todo mundo gosta, é uma pizza. Esse meu comprimento da circunferência é como se fosse a borda da pizza, que normalmente, quando você pede uma pizza, você pede que a borda venha recheada com catupiry, tá bom? Então, a fórmula do comprimento dessa circunferência, vou chamar aqui de Czinho, ó, C, e é igual a esse 2πr aqui, ó, 2πr, tá bom? Então, para você guardar bem fácil esse comprimento da circunferência, 2πr, você lembra da borda da pizza, que é formada de Catupiry, letra grega, piri, que é o raio. Catupiry. E aí você guarda a formulinha da circunferência, o comprimento dela. Tá? Isso aqui não foi eu que inventei, é dica de professor de cursinho, que eu já estudei bastante, já fiz bastante. Na época que eu fiz cursinho, a gente aprendeu isso aqui e o professor usava essa analogia, essa dica aqui para você saber como calcular o comprimento de uma circunferência fazendo analogia ao borda de uma pizza aqui, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Então, a maneira para calcular essa área lateral, que agora desenrolada aqui, planificada, ela é um retângulo, você tem aqui a altura ou a largura dela como a altura do cilindro e o comprimento como o comprimento da circunferência. Então você tem aqui ó, uma formulinha aqui para a área lateral, que é essa que eu acabei de falar para vocês aqui. Ó. A área lateral, que é esse retângulo aqui. Ó. Vou até deixar retangulado aqui. Ó. Essa área lateral, que é esse retângulo, é o 2πr, que é o comprimento, vezes a altura. 2πrh é a área, formulinha da área lateral do meu cilindro. Tá bom? Área da base. A base é um círculo. A área da base área de um círculo é sempre πr ao quadrado. Para você decorar também, é só você imaginar aqui, ó, o comprimento da circunferência é uma dimensão. Se eu jogar esse 2 aqui para cima do r, como se fosse um expoente quadrado, ele vira alguma coisa elevada ao quadrado que dá a ideia de duas dimensões. E aí você tem a formulinha da área da base aqui, ó, tá bom? A área da base. Essas três áreas aqui primeiras aqui, ó, são muito importantes para os nossos exercícios. Essa minha área total aqui, ó, é uma junção dessa área da base com a área lateral. Mas toma cuidado, porque para eu calcular a área total do meu cilindro, eu tenho que pegar a área lateral, que é o 2πrh, que está aqui, e eu tenho que pegar duas áreas de círculo, aqui ó, círculo de baixo e o círculo de cima, a base inferior e a base superior. Então eu tenho que colocar aqui ó, para o cálculo da área total, aqui já está compilada a fórmula, tá? Mas você tem que somar aqui ó, duas áreas de base e mais a minha área lateral. Se você colocar em evidência o 2πr, que vai aparecer aqui, ó, nessa formulinha aqui da área total e na área da base, que também vai aparecer o 2πr, você tem essa formulinha compilada. Dica que eu dou para você. Se tiver que calcular área lateral, calcule a área lateral. Se tiver que calcular a área da base, calcula só a área da base. Se tiver que calcular área total, você pode, ao invés de calcular separado a área da base e a área lateral, você já pode usar essa fórmula aqui da área total direto, tá bom? Normalmente essa fórmula aqui, ela aparece quando alguém vai falar sobre a construção de um objeto em forma cilíndrica. Um tubo de papel, uma lata para armazenamento de alimentos ou qualquer armazenamento de líquidos, enfim, qualquer outra coisa que tenha formato de cilindro, tá bom? Depois aqui por baixo, por último, não menos importante, eu tenho o volume de um cilindro. Como eu já apresentei para vocês lá na playlist anterior, o volume de prisma é a mesma coisa aqui, ó. O volume de um cilindro, ele é a área da base, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a área da base, ó. πr quadrado. E o hzinho é a altura. Então, a área da base, πr quadrado, vezes a altura h, vai me dar o volume do cilindro. Uma maneira bem prática de você comparar e entender. Se você já assistiu os meus exercícios, a minha playlist de prismas, que é anterior a essa aqui no canal, você vai conseguir fazer uma analogia da seguinte maneira. Os meus prismas, eles tinham formato de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal. Eu ia aumentando a quantidade de lados da minha base. Quando você conseguir uma base em que a quantidade de lados n tende ao infinito, você obtém, na verdade, um polígono. Não, um polígono não. Você sai do formato poligonal
triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Você passa para o formato circular. E aí você tem o que a gente chama aí de círculo. Então, fazendo uma analogia, eu posso dizer que um cilindro é um prisma de base circular. E aí tudo aquilo que está lá naquela playlist com relação ao prisma, se você quiser voltar a assistir, bem bacana, fiz um material bem bacana lá para vocês, você pode assistir para fazer essa analogia e entender mais um pouquinho disso daqui que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Então, finalizando aqui a introdução, esse primeiro vídeo aqui introdutório aí ao estudo dos cilindros, eu apresentei aqui para vocês elementos, a área da seção, a definição, os elementos, a área da seção meridiana e da seção transversal, apresentei o sólido de revolução, também apresentei aqui a planificação do meu cilindro, mostrando as partes que compõem esse cilindro quando ele estiver desmontado, saindo do 3D para o 2D, e as áreas e volume desse cilindro, e as maneiras como você vai calcular, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha relembrado, se você já estudou em algum outro momento, e que isso faça algum sentido para você e que te ajude aí nos estudos. Sem mais me alongar aqui, peço que você não esqueça aí dos 3 famosos Cs, que são curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos no canal e continue nos seguindo nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Valeu!